Está escrito em Eclesiastes 5, versículo 13, o seguinte: há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Meu irmão, minha irmã, vivemos numa sociedade que transforma rapidamente heróis em vilões, e com a mesma velocidade vilões em heróis. O sucesso é celebrado, o fracasso é escondido, e o acúmulo de bens é frequentemente apresentado como o principal termômetro da realização pessoal. Em meio a esse cenário, o texto de Eclesiastes 5,13 surge como um diagnóstico sóbrio e necessário. Há riquezas que não libertam, mas aprisionam, que não trazem alegria, mas geram angústia, que não promovem segurança, mas promovem ruína. O sábio Salomão, observando a vida debaixo do sol, percebeu um tipo de tragédia existencial que ele chamou de um mal terrível. A acumulação de riquezas que acaba se voltando contra o próprio acumulador. Em outras palavras, aquilo que começou como uma promessa de progresso termina com uma causa de profunda infelicidade. O herói da própria história, trabalhador, esforçado, determinado, transforma-se em vilão da sua própria alma sem nem sequer perceber. Uma das dores mais profundas da vida não é simplesmente o fracasso, mas o fracasso que surge daquilo que julgávamos ser sucesso. Esperar que algo nos traga paz e receber em troca a inquietação. Lutar por estabilidade e colher ansiedade. Investir a vida naquilo que, no fim, se revela uma perda disfarçada de conquista. Salomão está descrevendo um tipo específico de reviravolta, quando aquilo que parecia um triunfo se transforma em tormento. É o empresário que sacrificou a família pelo negócio e, quando chega ao topo, encontra solidão. É o profissional que construiu um império, mas perdeu a capacidade de confiar, de descansar, de sorrir. É o homem que acumulou riqueza e descobriu, tarde demais, que riqueza sem propósito é uma prisão luxuosa. A Escritura nunca apresenta o dinheiro como um problema em si. O problema é o coração humano e sua tendência a depositar fé, valor e sentido naquilo que não pode salvar. É o que o apóstolo Paulo chama de amor ao dinheiro como raiz de todos os males em 1 Timóteo 6,10. Salomão identifica esse mesmo mal. Acumular sem sabedoria e sem direção espiritual significa desperdiçar a vida com o que não alimenta a alma. O dinheiro, quando mal compreendido, deixa de ser servo e se torna senhor. Ele assume o trono do coração e passa a ditar decisões, controlar relacionamentos, moldar valores e, o mais trágico, ele promete segurança, mas nunca entrega. Como areia entre os dedos, escapa quando mais se tenta agarrar. Por isso, é um equívoco pensar que podemos possuir riquezas de forma neutra. Toda riqueza exige direção espiritual. Sem ela, os bens materiais facilmente se tornam ídolos, pequenos deuses disfarçados de conquistas. Eles moldam a agenda, o coração, a fé. Por isso Jesus ensinou em Mateus 6,21 que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. O lugar onde colocamos nossa riqueza acaba moldando quem de fato somos. Eclesiastes denuncia o perigo da acumulação por acumulação, da obsessão por crescimento sem propósito, da busca por sucesso que esquece da alma. Quando o dinheiro é o objetivo final, tudo que não é dinheiro se torna descartável, como os relacionamentos, os princípios, os valores, a saúde, o tempo com Deus. E quando finalmente se chega lá sendo o topo da montanha material, descobre-se que não há nada de eterno naquele lugar.
A sabedoria bíblica está sempre desafiando nossas definições humanas de sucesso. O mundo valoriza acúmulo, poder, visibilidade, mas Deus valoriza fé, humildade e generosidade. O mundo nos ensina a conquistar, mas Deus nos convida a entregar. O mundo diz: você é o que tem. Deus diz: você é quem eu digo que você é. Por isso, quando Deus nos dá recursos, é para que sejamos mordomos, não colecionadores. A função da riqueza no reino de Deus é servir aos propósitos eternos, abençoar pessoas, sustentar a obra e gerar louvor ao Criador. Fora disso, ela se transforma rapidamente em armadilha, como o próprio texto bíblico nos mostra. Portanto, a tragédia de Eclesiastes 5,13 não é apenas a infelicidade de um homem rico, mas o retrato do destino de todos quantos acumulam sem propósito, sem generosidade e sem submissão a Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.